Mas Deus não estava nos outros dias? Estava. Ele estava em atividades, poderíamos dizer, na nossa maneira de ver, criando, povoando a terra. Agora não, a atividade é relacional. E deixa bem claro, terminou Deus de criar tudo. E agora Ele para e aquelas 24 horas se tornam santas, porque nessas 24 horas Deus está presente em tempo e espaço para estar com o ser humano. O sábado ele também serve como um sinal, uma identidade. Os seres humanos, nos dias atuais, têm uma grande questão sobre identidade. Quem sou eu? A questão de onde vim, para onde vou, propósito de vida. São uma série de questões que a gente precisa lidar no nosso cotidiano. E o sábado ele me ajuda a também identificar não só a origem, quanto propósito. A ter um aspecto identitário. O princípio da lei é apresentado por Jesus nos mesmos termos daquilo que é encontrado no Antigo Testamento. Não há uma desconexão. Existe talvez uma diferença de interpretação entre aqueles que discutiam com Jesus, os fariseus que questionavam Jesus em algum momento, do ponto de vista interpretativo do que eles traziam sobre por exemplo, a guarda do sábado, e aquilo que Jesus falava sobre a guarda do sábado. Então a questão não era se o sábado deveria ou não ser guardado. A questão era como esse sábado estava sendo tratado pelos fariseus, pelos intérpretes da lei do tempo de Cristo e o próprio Cristo. Então o que Deus faz na pessoa de Jesus é a importância de trazer humanidade para aquelas pessoas que haviam perdido a humanidade, assim como as pessoas no Êxodo. Então o sábado, ele não é um dia onde nós deveríamos ter apenas cerimônias sendo feitas. Ele diz que o sábado ele foi feito para quê? Para o próprio bem do homem, para que o homem se lembre de quem é seu Criador. O ritmo do mundo moderno está cada vez mais acelerado. O tempo parece estar mais e mais curto e escasso. O trabalho que suga as energias em troca da subsistência, as várias opções de entretenimento que se apresentam como escape da rotina escravizante, cada um tem sua contribuição em nos jogar na turbulenta experiência da vida. Parece que o que realmente importa vai ficando para trás. Temos a nítida impressão de que não estamos ficando mais jovens, e ainda assim não estamos onde sempre quisemos estar. O que falta? Será que existe um antídoto para toda essa insanidade? A Bíblia apresenta no ápice de sua trama inicial o sétimo dia como conferidor de sentido e pontua a santidade e o amor de Deus como primordiais em sua criação. No episódio de hoje, veremos como Jesus se relacionou com o sábado ao longo de seu ministério, seja por meio de ensinamentos, falas ou por suas próprias ações e exemplos dados. Não saia daí, o Teólogos já vai começar. Falando do sábado no Novo Testamento, é importante a gente entender pelo menos alguns princípios. O primeiro princípio é de que Jesus, ele não veio para destruir a lei, mas veio para cumpri-la. Então nós podemos ler isso, por exemplo, em Mateus 5, 17 e 18. Não vim para mudar, mas vim para cumprir a lei. E a ideia é que mesmo o i ou o tio deveriam permanecer até que todas as coisas acontecessem. O que significa dizer que o princípio da lei é apresentado por Jesus nos mesmos termos daquilo que é encontrado no Antigo Testamento. Não há uma desconexão. Existe talvez uma diferença de interpretação entre aqueles que discutiam com Jesus, os fariseus que questionavam Jesus em algum momento, do ponto de vista interpretativo do que eles traziam sobre, por exemplo, a guarda do sábado, e aquilo que Jesus falava sobre a guarda do sábado. Então a questão não era se o sábado deveria ou não ser guardado. A questão era como esse sábado estava sendo tratado pelos fariseus, pelos intérpretes da lei do tempo de Cristo e o próprio Cristo. Então o debate não estava na destituição ou talvez na exclusão de um mandamento, mas estava sim na compreensão desse mandamento. Isso é comum nós encontrarmos em Jesus também, em outros aspectos
como por exemplo na questão do próprio amor. Jesus diz: ouviste o que os antigos disseram, não é? sobre a questão do amar. Vocês podem amar os amigos, mas odeiem os inimigos. Não, Jesus diz: não é para odiar os inimigos, é para amar os inimigos. Enfim, a questão do adultério, a questão do divórcio, são outros temas que Jesus dá uma nova compreensão, não talvez uma nova compreensão, mas a compreensão lá do Antigo Testamento, que deveria ter sido vista sob um outro olhar e que ao longo do tempo acabou-se por tradicionalismo tendo uma visão equivocada sobre o assunto. Então o que Jesus vem é calibrar novamente aquilo que ele trata sobre o sábado e não tornar o sábado um outro mandamento ou um mandamento diverso daquele que é apresentado no Antigo Testamento. Textos no Novo Testamento sobre o sábado, nos evangelhos, podem ser divididos em textos controvertidos, que havia controvérsia com os judeus a respeito do sábado, e também textos que não havia controvérsia. Então vamos ver primeiro alguns textos em que não aparece controvérsia. É o caso de Lucas 4,16. Esse texto de Lucas 4,16 é importante porque ele fala do costume de Jesus. Assim diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então aqui nós vemos o costume de Jesus. O costume é algo que é como um hábito, algo que a gente faz religiosamente. No caso de Jesus, ele religiosamente, no sábado, ele ia à sinagoga. Esse era o dia em que Jesus ia para adorar, participar das reuniões. É interessante que, se nós pensarmos que Jesus viveu 33 anos aqui nessa terra, e se nós estabelecermos, quem sabe, a idade de 4 anos para Jesus saber o que exatamente ele estava fazendo, então nós poderíamos, digamos, 5 anos, dos 5 aos 33 anos, então seriam 28 anos. Se cada ano tem 52 sábados, então nós multiplicaríamos 28 por 52 e nós chegaríamos à conclusão de que Jesus guardou 1456 sábados. Então esse texto do Novo Testamento, ele apresenta que Jesus guardava o sábado, era costume dele, e possivelmente então, a partir dos 5 anos, 4 anos, então Jesus guardou mais de 1.400 sábados, pelo menos, na vida dele. Isso já é um exemplo. E quando pensamos que ser cristão é seguir o exemplo de Jesus, então guardar o sábado faz parte desse discipulado de Cristo. Aliás, a palavra discípulo é alguém que segue o mestre. Para seguir a Jesus, eu também devo fazer aquilo que ele fazia, ou seja, guardar o sábado, guardar o 4º mandamento. Em Mateus 24:20 também aparece um texto que talvez alguns possam questioná-lo, mas diz: olha, orem para que a vossa fuga, falando então daquilo que aconteceria em Jerusalém, a destruição de Jerusalém e tudo mais, não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que não no sábado? Porque, logicamente, os judeus tinham no sábado um dia que estavam descansando e se alguma coisa acontecesse nesse dia, seria muito mais difícil se organizar para fugir do que em outra circunstância. Então, são textos que apenas se referem justamente aquilo que o próprio Jesus, como um judeu, vivendo naquele tempo, falava à comunidade. Então não há muita dúvida sobre isso. Ademais, até seria curioso imaginar que Jesus, falando sobre o que aconteceria em Jerusalém, sobre o que aconteceria, e claro que esse texto de Mateus 24 também tem uma consequência escatológica, ele fala do sábado. Para mim aqui tem um aspecto importante, que se ele está falando do sábado nesse contexto,
Ele poderia até dizer de outra forma, dizer, olha, não tem problema mais e tal, se fosse a questão daquele primeiro princípio. Jesus, ele descansa, ele guarda o sábado como qualquer outro judeu, porque ele veio para cumprir e não para mudar, para destituir o papel da lei. Então, nesse sentido, ele é coerente com essa visão, ele é coerente com essa perspectiva de que devemos ter o sábado também em conta, como, né, naquele período ele tinha com os seus discípulos e apresentava aos discípulos. Ele não estava apresentando isso somente aos de fora, ele estava apresentando aos discípulos. Então, ele está dizendo, olha, vocês como meus discípulos, se porventura ele pensasse, não, sábado não é tão importante, ele também não ia falar para orar para que a vossa fuga não acontecesse no sábado. Outra referência ao sábado no Novo Testamento aparece justamente no livro de Lucas, capítulo 24, 54 a 56, em referência à morte de Jesus na cruz do Calvário. Verso 54 diz, era o dia da preparação, isso é o sexto dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, aqui nós vemos que aquelas mulheres, possivelmente Maria, mãe de Jesus, estava junto também. Era o dia da preparação. O amigo lembra que já falamos sobre Êxodo capítulo 16, que no sexto dia caía maná em dobro e que esse maná não estragava quando era guardado para o sábado. Deus estava ensinando no sexto dia a se preparar para o sábado, pois os israelitas aprenderam isso da parte de Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, como diz Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. E agora, nos tempos do Novo Testamento, após a morte de Jesus, era o dia da preparação e começava o sábado, ou seja, era o pôr do sol, quase o pôr do sol. Estava para começar o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E diz então o texto, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então esse é um texto que evidencia o fato de que Jesus não anulou a guarda do sábado, porque se ele tivesse anulado, ele teria avisado os seus seguidores. Ele teria, pelo seu exemplo, mostrado isso, que o sábado foi anulado. E até poderíamos dizer que ele, pelo menos, deveria ter avisado a mãe dele se ele tivesse algum plano de mudar o sábado para outro dia. Se eles descansaram segundo o mandamento, os primeiros cristãos, os seguidores de Jesus, depois de todo o tempo que andaram com ele, é porque eles estavam imitando o exemplo do Mestre, o exemplo do Senhor. Que o sábado é evidente e central ao longo das páginas do Antigo Testamento, não restam dúvidas, mas quando vamos para as páginas do Novo Testamento, alguns parecem encontrar dificuldades em conciliar esse mandamento com o ministério e os ensinamentos de Cristo. Contudo, como podemos observar nos Evangelhos, Jesus não só guardou o sábado, como falou sobre ele em vários de seus momentos como Rabi. Não só ele reforçou a guarda desse dia, como aprofundou ainda mais o seu significado. Nós sabemos através dos evangelhos, principalmente o evangelho de João, que existem muitas coisas que Jesus fez, mas nem tudo pôde ser escrito. A gente tem que sempre se lembrar de que as pessoas daquela época, elas tinham uma limitação realmente grande de ter acesso ao material para escrever sobre tudo sobre o que eles poderiam escrever sobre Jesus. Não só isso, eles não tinham o material pelo qual, e nem a tecnologia pelo qual eu posso falar com vocês hoje. Então, o que João vai falar é que aquilo de mais importante para o povo daquela época
e o que era mais importante para as pessoas daquela época saberem sobre Jesus, eles escreveram. E é interessante que quando se fala sobre o sábado, e a gente fala sobre a forma como Jesus ele se referiu ao sábado, é importante a gente ter em mente que no judaísmo e seus diferentes grupos, existiam ideias diferentes sobre o sábado. Você tinha um grupo dos essênios, você tinha um grupo dos fariseus, e você tinha dos saduceus, e cada eles tinham uma posição de distinção dentro da sociedade judaica. Mas, quando a gente fala sobre sábado, muito daquilo que foi colocado sobre o sábado, você não vai encontrar esse comportamento que era esperado das pessoas nos relatos escritos. Muito do que as pessoas era esperado deles no sábado são de tradições orais do próprio judaísmo e do judaísmo do Segundo Templo. E por quê? Porque ao invés do sábado se tornar um sinal de relacionamento, de liberdade entre Deus e sua criação, embora os judeus eles tivessem a consciência de que eles deveriam viver pela graça, muito daquilo que eles faziam havia se tornado apenas rituais em si mesmos. E, em segunda instância, até mesmo tinham interesses financeiros por trás disso. E muito daquilo que eles esperavam que outras pessoas fizessem no sábado eram simplesmente rituais que não tinham importância para trazer a dignidade para o ser humano da forma como Deus queria. E o que acaba acontecendo é que, embora o sábado fosse um sinal de distinção para os judeus, os romanos reconhecem isso. Quando a gente vai estudar escritos clássicos daquela época, os romanos reconhecem que os judeus têm um sábado como sinal de distinção. Não somente os romanos, você tem Flávio Joséfos falando da importância do sábado. Nós temos hoje vários teólogos falando da importância do sábado para os judeus, como N.T. Wright. A questão do sábado, de trazer essa ideia de humanidade, estava se perdendo. Então Jesus, quando ele vai falar sobre o sábado, ele vai falar sobre o sábado no sentido de trazer essa humanidade de volta. Quando ele sai a curar sobre o sábado e fazer milagres sobre o sábado, ele está trazendo a humanidade para aquelas pessoas que estavam, veja bem, estavam até mesmo sendo separadas da sociedade. Então, muitas vezes esses rituais, esses sinais de pureza que existiam no povo judeu, ele também servia como sinal de distinção, de discriminação das pessoas que às vezes tinham seus problemas físicos. E o que Jesus faz nesse dia de sábado, então, é trazer humanidade para essas pessoas que estavam sendo separadas da sociedade, sendo rejeitadas pela sociedade como sendo inferiores. Então o que Deus faz na pessoa de Jesus é trazer à humanidade o sábado, o sinal de humanidade, da importância de trazer humanidade para aquelas pessoas que haviam perdido a humanidade, assim como as pessoas no Êxodo. Assim como os próprios judeus quando haviam sido levados em cativeiro. Então o sábado, ele não é um dia onde nós deveríamos ter apenas cerimônias sendo feitas. Não é isso o que Jesus traz de significância para o sábado. Jesus traz, e ele nem está abolindo o sábado, ele diz que o sábado ele foi feito para quê? Para o próprio bem do homem, para que o homem se lembre de quem é seu Criador, para que o homem se lembre da sua própria importância. E o mais importante, para que aquele povo não se esqueça jamais de que, da mesma forma que Deus havia lhes dado a humanidade antes, no passado, era um dever deles também que eles pudessem restabelecer e dar importância de humanidade para aquelas pessoas que estavam sendo escanteadas na sociedade. Além dos ensinos do Mestre Divino sobre o sábado, surge uma outra questão muito curiosa. Todos os evangelhos fazem questão de colocar o ministério de cura de Jesus no sábado como um ponto a ser enfatizado em um assunto carregado de profundas implicações e consequências. As curas já são importantes por si mesmas, mas o fato de muitas delas ocorrerem no sábado recebe um destaque especial, pois são causa das principais controvérsias com os líderes religiosos da época. Por que Jesus cura no sábado? Agora entra um segundo princípio aqui. O que é que deve ser feito no sábado? Se nós olharmos para o mandamento do sábado, tem uma coisa curiosa. O sábado ele não é apenas caracterizado por algo individual. O meu descanso.
Eu guardo o sábado para descansar. Existe ali também uma compreensão de que aquilo pelo que sou abençoado, eu ofereço ao outro. Então eu descanso, mas o meu descanso é um convite para o outro estar também comigo. O estrangeiro, o animal, os meus servos, os escravos, todos eles devem participar do descanso. Todos eles são convidados a estar comigo no descanso. Aquilo que eu recebo como bênção também deve ser compartilhado com o outro. E é interessante entendermos assim, porque quando nós lemos, por exemplo, lá no Isaías 58, quando é mencionado que deveríamos tornar o sábado um dia deleitoso, é importante entender que há uma incoerência ali entre os judeus quando guardavam o sábado, e por isso o profeta estava ali conclamando o povo a voltar a essa guarda do sábado. Por quê? Porque eles guardavam o sábado, descansavam, mas a vida deles era de injustiça social, eles não cuidavam do órfão, do pobre, da viúva, eles sacrificavam os seus trabalhadores, os seus escravos. Então, a perspectiva do sábado é algo que, vamos dizer assim, contamina a sociedade com um bem, com justiça social, com atenção pelo outro. O sábado, na minha vida, precisa mudar a minha relação com o outro. Eu não posso viver o sábado, que exige, inclusive, uma parada no tempo, e Jesus tinha essas paradas no tempo, cada semana ele ia na sinagoga. Eu não posso misturar isso, por exemplo, com uma semana de correria, de agitação, na qual eu acabo pisando sobre os outros. Não, eu começo a mudar a minha relação com o tempo também. O sábado permite que eu tenha uma visão diferente do tempo, da relação com ele. Hoje em dia nós vivemos em um tempo em que tem até uma palavrinha chamada dromocracia, que nós vivemos no império da velocidade, tudo é feito em torno da velocidade, tudo é feito em torno de obter cada vez mais coisas. Mas quando nós entramos no sábado, nós entendemos que a nossa relação com o tempo tem que ser diferente. Eu preciso de uma pausa. As pausas são tão harmônicas quanto as notas, e elas fazem parte da música tanto quanto as notas da música. Da mesma coisa também, as nossas pausas são tão importantes quanto o tempo que nós estamos dedicando ao trabalho, às atividades. Então é uma nova relação com o tempo, e Jesus, ele continua a ter a mesma relação com o tempo que é apresentada no Antigo Testamento. A diferença, por exemplo, é que no caso dos milagres, que aí entra justamente esse segundo conceito, é de que Jesus, ele traz às pessoas, olha, é importante entender que em relação aos milagres que ele faz no sábado, as curas sabáticas, como por exemplo no capítulo 12 de Mateus, capítulo 12 de 9 a 3, vamos lê-lo por exemplo. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, então era um dia de sábado. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirar a vida. Então note aqui que Jesus, ele traz uma nova percepção sobre o sábado. É lícito fazer o bem. Não é uma nova, na realidade, aquilo que é trazido, por exemplo, em Isaías. É lícito fazer o bem ao sábado. Você precisa revisar a sua forma de adorar, e a sua forma de adorar na igreja precisa levar consequências para a sua vida prática, para a sua vida cotidiana, durante a semana também. Então, a sua pausa no sábado, ela se refere aqui a também aquilo que você faz durante a semana. E é lícito fazer o bem, claro, não só nos dias da semana, mas também nos dias da semana. E não só no sábado, mas também nos dias da semana. Um outro aspecto aqui que chama a atenção nesses versos é justamente o uso didático que Jesus faz do milagre que ele exerce de sábado. Ele está exercendo seu ministério, e ao fazê-lo,
ele também está falando sobre o seu próprio poder. Quem é o Messias? Quem é Jesus? Então ele também está apresentando aos judeus quem ele próprio é. É uma revelação do caráter de Deus, da ação divina. Então não deixa de ser, não só nesse milagre, mas em outros milagres também, que são apresentados nos evangelhos, de que Jesus se utiliza desses milagres, se utiliza dessas situações para ensinar sobre si, sobre o seu poder, o perdão. Até porque aquele homem com a mão ressequida, uma pessoa que tinha um problema desse tipo, a pergunta justamente poderia ser: o que foi que ele fez para ter a mão ressequida? Que mal ele fez? Então havia também aqui uma característica que era: este homem foi castigado por Deus. Então quando Jesus o cura, ele não está apenas apresentando às pessoas uma cura física, ele também está falando do poder restaurador de Deus. E não só do ponto de vista de restauração física, mas também restauração eterna, restauração para a vida. Então, o que Jesus está apontando nesses versos é muito mais do que apenas uma cura física. É muito mais do que apenas fazer com que um homem movimente as suas mãos novamente. Mas é falar do seu próprio poder de restauração, falar do seu próprio poder de perdão, de nova vida, de transformação, que inclusive tem tudo a ver com o conceito de sábado como nova criação, perspectiva de nova criação, que depois a gente vai ver, que é um conceito comum dentro do livro, especialmente de Paulo, dos livros de Paulo, das epístolas. Paulo fala muito sobre a nova criação, e a perspectiva de que o sábado aponta para a criação, também o sábado agora aqui aponta para a nova criação. Então eu posso apontar, por exemplo, nesse milagre, de que assim como Jesus criou, participou da criação, agora ele está novamente numa situação em que está um homem ali que, do ponto de vista da criação, tem um defeito. O que é que ele foi lá? Foi lá e corrigiu. Nova criação acontece na vida daquele homem também. Então, para aquele homem, aquele sábado ele deixa de ser apenas o significado de uma criação antiga, mas individualmente passa a ser para ele também nova criação. Aquele homem em Cristo, nesse dia de sábado, se tornou nova criação. Então ele aponta para a criação passada, mas ele também aponta para a criação futura, que é o que a gente vai ver, por exemplo, em Isaías 66, quando é mencionado que o sábado continuará a ser guardado. Então é uma perspectiva de que o sábado também tem essa visão, de que aquilo que aconteceu no passado, em termos de criação, em um momento nós olhamos para frente e temos a convicção. Deus não escolhe um templo, um lugar marcado para estar conosco. E se fosse um lugar marcado, imagine a dificuldade para muitos. Agora, o que a Bíblia nos diz é que o sábado vem para nós. Queiramos ou não, estamos dentro do templo. E queiramos ou não, o sábado vai ser uma realidade em nossas vidas. Agora a pergunta é: como eu vou me relacionar com Deus nesse dia? E nesse sentido, qualquer pessoa pode fazê-lo. O sábado é um dia de adoração. O sábado é um dia de abrir os olhos aos cegos. Mas que nós possamos reconhecer a Jesus como o Senhor do sábado. Os fariseus, nessa condição, eles eram piores que os pagãos. Os pagãos não conheciam a verdade bíblica e eles pretendiam conhecer a verdade bíblica, mas eles não aceitaram o Senhor Deus que veio morar entre eles, ou seja, o próprio Salvador, Jesus Cristo, o doador da lei e do sábado.